Vamos em frente. Bom, minha gente, vocês sabem que não há nada a acrescentar ao que está se falando, analisando, discutindo. Todos os dias a gente se depara já há muito tempo, anos, né, com situações que são mais ou menos semelhantes na sua essência, né? Basicamente resultantes do divórcio, né, da classe política e do Estado que ela controla em relação à sociedade. É um divórcio. O Estado é um bem, é um patrimônio privado da classe política. Ele é dominado pela classe política. Quando não é dominado fisicamente, ou seja, com a ocupação dos cargos estratégicos por figuras nomeadas por indicação política, ele é dominado pelas políticas que a classe política implementa. Então, o Estado brasileiro não é um prestador de serviços. Quem depende dos serviços do Estado brasileiro sabe o que eu estou falando e sente isso na pele dolorosamente, dramaticamente há muitas gerações. Procure um serviço do Estado e diga que ficou satisfeito e você será uma exceção estatística, como todas as exceções. Você poderá ser chamado como exemplo. Conte aí que foi bem atendido, conte aí que a coisa saiu no prazo, conte aí que o processo que você moveu ou que moveram contra você terminou num prazo aceitável. Conte aí que aquele questionamento que você fez a uma decisão emanada de um ente público funcionou, que a sua multa, que você recorreu de uma multa, e isso foi julgado, não estou nem dizendo decidido a seu favor, mas que foi julgado num prazo aceitável. Diga-me que precatório lhe foi pago antes que sua mãe e sua avó morressem, e você provavelmente morrerá de velho sem receber também. Diga que valores estão equiparados no seu cotidiano àqueles que são consagrados no cotidiano das corporações estatais, das corporações funcionais, né, das classes dominantes na política brasileira, o judiciário, o executivo, né, o legislativo. Diga que carro você troca a cada 2 anos, às custas de terceiros. Diga que palácios você frequenta, que séquitos te seguem. Você não vai encontrar nada que te assemelhe a quem domina o Estado brasileiro, que é a classe política. Domina nomeando juízes, domina membros de tribunais superiores, são nomeados em função de injunções políticas, dominam nomeando embaixadores que não são ditados só pelas regras da diplomacia, da eficiência, da eficácia, do currículo. Não, tem um jogo político, tem o embaixador de esquerda, o embaixador de direita, portanto tem o embaixador. O Lula nomeava um determinado tipo de diplomata, o Temer certamente outro tipo, o Fernando Henrique outro tipo, portanto as nomeações também são políticas e vai por aí. Dizem que não dá para escapar da gestão política do Estado, e nem eu estou pretendendo algo que fuja a esse figurino global, mas pode-se ter um sentimento público elevado, superior, por sobre todas as mumunhas da política partidária para gerir o Estado. O político na gestão do Estado tem que pensar como um gestor de Estado e não como um gestor de partido, não como um gestor de projeto político que subordina o Estado a esses interesses. Não é assim que funciona. As corporações funcionais também descolaram completamente da relação com o público, cuidam de si primeiro, de si depois, de si, depois dos amigos e tal. Eu costumo fazer uma provocação aqui que irrita muito uma parte do funcionalismo, porque a discussão de certos pontos fere certas sensibilidades. Vamos supor dois dependentes de atendimento em hospital público. Vamos imaginar 2 dependentes de atendimento em hospital público. A sua mãe, que está me ouvindo aí, espero, muito obrigado a ela, e a mãe de um servidor do hospital público, do mesmíssimo hospital. Qual das duas será atendida primeiro? Então, vamos parar com esse negócio de achar que a classe política que domina um Estado é uma coisa, as corporações funcionais que dominam também o Estado em menor proporção, outra coisa, e a sociedade a mesma coisa que eles. Não. Eles dois são umas coisas, embora não sejam idênticos, e nós somos o resto. A sociedade é o resto. Quem depende do Estado brasileiro está liquidado. Eu estava vindo para cá hoje pensando no seguinte:
Há alguns anos, talvez uns 7, 8 anos, não me lembro quanto, eu entrevistei um antropólogo, Lenin Pires, da Universidade Federal Fluminense. Ele tinha feito um estudo muito interessante sobre o uso dos trens suburbanos no Rio de Janeiro, famigerada, como se chamava outrora, Central do Brasil. As coisas por lá melhoraram razoavelmente, mas ainda refletem o que é o transporte de massa no Brasil, em linhas gerais. Naquele tempo que o Lenin Pires fez esse estudo, ele foi procurar entender como funcionava a cabeça daquela massa de milhares e milhares e milhares de trabalhadores, de gente de baixa renda, tendo que pegar aqueles trens imundos, inseguros, impontuais, né, para ir para o trabalho, ir e voltar todos os dias, nas condições mais adversas possíveis. E todo dia, geração após geração, aquela gente entrava naqueles trens entulhados, uma coisa horrorosa, uma imundície. Bom, vocês conhecem o que eu estou falando. Imaginem o que é hoje e voltem aí uns 10 anos, mais ou menos. Pois bem, e o Lenin chegou a uma conclusão muito interessante, que ele sintetizou numa frase que eu uso de vez em quando, desde então, com enorme admiração pelo trabalho dele, que é o seguinte: a frase síntese na cabeça das pessoas que usavam os trens da Central para se relacionar com o ambiente que geria aquilo ali, que controlava aquilo ali, que mandava naquilo ali, era uma frase que era a seguinte: esculhamba, mas não esculacha. Ou seja, na cabeça daquela população oprimida pela realidade há gerações, já estava entronizada, aceita a ideia de que eles estavam F, 3 pontinhos. Tá bom? Então eu tô F, vamos nessa, tá? É do jogo, eu tô aqui meio que resignado com essa situação, eu tenho que ir mesmo, não tem alternativa, eu sou pobre nesse país está liquidado, vamos entrar nesse trem nojento, vamos nessa, tá bom. Mas atenção, eu aceito isso, ou seja, você está me esculhambando. Isso é uma maneira de esculhambar minha vida, meu cotidiano, minha saúde, meu tempo e tudo mais. 4 horas enfiado dentro de trem, não sei o quê, mas vamos parar aí, não esculacha. O que era o esculacho no entendimento, se a minha memória não falha, na entrevista que fiz com o Lenin naquele tempo? Era o seguinte: quando eles pegavam alguém de dentro do trem, quando a segurança da Central do Brasil pegava alguém dentro do trem, ou segurando uma porta, ou fumando um baseado no último vagão, ou viajando no teto, surfista não sei o que para não pagar passagem, ou porque estava vendendo bugiganga dentro do trem, muitos ambulantes, vendendo paçoca, vendendo não sei o que, pegavam esse cara que dentro da lei fria das regras, estava fora das leis, tá certo? Estava fora, estava transgredindo algum protocolo ali. Eles pegavam os caras e, ao invés de conduzir para a delegacia ou encaminhar para um registro de ocorrência e tal, bababá, não, eles esculachavam as pessoas. Tapa na cara, humilhação, arrasta o cara aos safanões no meio da multidão e tal. E aquilo era muito mal visto por aquela população de dentro dos trens que pretensamente aquela violência pretendia proteger do transgressor. Então essa síntese esculhamba, mas não esculacha, para mim virou o lema da bandeira do povo brasileiro. O povo brasileiro aceita que seja esculhambado há séculos, mas ele não quer ser esculachado. Não dá o tapa na cara. Não passa daquele limite do exercício maldito da autoridade que você finge que é, da lei que você finge que cumpre e zela por ela. Não cospe em mim. Não me humilha. Não me afronta, além de manter essa relação de opressão, de espoliação, de não serviço. Tudo bem, já me acostumei, estou levando a vida, eu sou um pobre brasileiro. Vamos, né? Mas peraí, não passa desse limite. Tapa na cara, não. Por que eu estou fazendo essa blá 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 todo aqui? Porque eu estou convencido de que a classe política brasileira já rompeu há muito tempo o limite entre a esculhambação e o esculacho. O que nós estamos assistindo aí há muitos meses nada mais é do que a ausência na cabeça dessa gente dessa fronteira, desse limite. Quanto mais você os coloca diante do espelho com a esculhambação que eles promovem, da qual se locupletam há séculos,
mais eles dobram a aposta em cima de você. Mais eles dão tapa na tua cara. Mais eles se cercam de séquitos. Mais eles afrontam a verdade. Mais eles peitam os fatos e as circunstâncias. Quanto mais os holofotes os desnudam, mais eles botam ternos de grife. Quanto mais você pretende que eles fiquem encarcerados, mais eles embarcam em jatinhos da FAB. Eu fiquei pensando assim, o que você vai fazer com uma situação como essa? Qual é a saída? Qual é a saída? Eu pensei aqui uma saída meio maluca, que o Rodrigo Orengo vai ficar dando gargalhadas lá em Brasília, seria a seguinte: uma proposta de pacificação do país. Vejam que hoje saiu uma nova pesquisa mostrando que o Congresso Nacional alcançou o seu mais elevado nível de rejeição, de reprovação junto à opinião pública, na história. Então é o seguinte, o que a classe política tinha que fazer para pacificar o país? Uma renúncia coletiva, de A a Z. Uma renúncia coletiva assinando um protocolo com algumas restrições de tempo previsível. Digamos, por 12 anos, 3 eleições, toda a classe política fica impedida de voltar para as eleições. Quer como candidato, quer como cabo eleitoral de aliados seus. Também ficam banidos das políticas os parentes de primeiro grau. Porque, vejam, a gente tem... vou fazer aqui nomes de memória. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é filho. O Renan Calheiros, presidente do Senado, é pai de governador. Rodrigo Maia é filho de ex-prefeito e de vereador no Rio. A filha do Garotinho é filha do Garotinho. O filho do Sérgio Cabral, que também é deputado, é filho do Sérgio Cabral. Você vai no Congresso, você tem... Aliás, no governo da Bahia, você tem a Semineto. No governo do Pará, você tem Jardim Barbalho Filho. Gleisi Hoffmann é mulher. O Tião Viana e o João Viana, Joaquim Viana, José Viana, Jorge Viana é irmão. O Sarney é filho, o Lobão é filho, o Sérgio Cabral é pai, e por aí vai. A política brasileira virou uma capitania hereditária, uma sequência de capitanias hereditárias. Então todos renunciariam, todos os parentes de primeiro grau também renunciariam, todos os indicados políticos seriam exonerados, e nós partiríamos para 12 anos, 3 eleições, de um rearranjo neste país. Eu acho que o que eu estou falando agora é efeito do excesso de remédios que eu venho tomando, mas que é interessante conjecturar a respeito, não deixa de ser. Olha, minha gente, realisticamente é o seguinte, não há muita alternativa, na minha visão, realista, que não seja esperar pela eleição de 2018. O rearranjo das forças políticas, da sociedade, o reencontro da sociedade com alguma alternativa política que lhe responda positivamente aos anseios, não é a realidade. Está marcada para 2018. Até lá, o que eu torço é para haver uma travessia com o menor volume de perda para o país. Se eu acho realista uma eleição em 2017, como foi proposto agora numa emenda constitucional pelo deputado Miro Teixeira, ele quer que a Constituição seja alterada para que haja uma eleição já no ano que vem, e de alguma maneira a eleição dá uma pacificada na nação, eu não creio que as forças políticas de fato detentoras das fatias de poder dentro do Congresso se somem para aprovar uma PEC com esse conteúdo. Não estou jogando fora a hipótese, nem acho ela antipática, mas não acho realista. Então a torcida que eu faço é para que a gente possa chegar em 2018 com a Lava Jato cumprindo as suas funções, com a Procuradoria-Geral da República concluindo seus trabalhos, parar de falar e começar a trabalhar, apresentar as denúncias que tem que apresentar do monte de processo que tem lá, e do Supremo Tribunal Federal parar também de trabalhar para a mídia como se fosse o Cirque du Soleil e começasse a julgar o que tem que julgar, que está lá engavetado. Desde 1998, até 2010, ou de 88 a 2010, citei 22 anos, eles analisaram casos de 500 parlamentares e puniram um. 500 a 1 não dá, Supremo. Não dá. Então é o seguinte, que as instituições cumpram o seu maldito dever de casa
e a gente possa chegar a 2018 o mais rápido possível, para que haja aí uma eleição e um rearranjo das forças e dos interesses da sociedade na relação com as forças políticas. Vamos ver se a gente consegue isso. Enquanto a gente não consegue, delirar é permitido. Minha proposta acabou de ser colocada aí, vamos em frente.